Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui a presença do Diaulas Ulisses, cineasta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ulisses, tudo bem? Diaulas? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para contar um pouco de histórias, né? Poxa, que legal. Então, o Diaulas, você que é bem articulado desde pequenininho, eu acho, né? Conta um pouquinho como começou a sua história, essa sua coisa do cinema, da arte mesmo. Como foi isso aí que surgiu? Surgiu faz muito tempo, Muito né? tempo. Eu sou mineiro lá de Mantena, Minas Gerais, e isso eu nasci em 67, né? E lá tinha uma sala de cinema. Meu pai me chegou a me levar quando eu tinha 4 anos, isso em 72 mais ou menos, no Cine Teatro Império, né? Que depois eu até fui lá em 2016 registrar, né? Que eu queria conhecer de novo, saber como é que era. E eu acho que vem dali, porque minha mãe costurou para a dona do cinema, que era a Dona Leia, né? Então eu acho que o cinema sempre esteve perto de mim. Depois eu fui morar no Espírito Santo, em Conceição da Barra, né? E chego a São Paulo em 1974, em Diadema, né? E em Diadema eu começo a desenvolver um olhar com a arte através do meu tio, José Cândido Silva, o tio Zeca, né? Tio Zé. Ele me deu um fechinho de lápis de cor, envolto num elástico, né? E através disso, sabe, quando se aguça a sua imaginação com as cores e tal, eu comecei a desenhar e pintar. E aí em 83, quando inaugurou o Centro Cultural Diadema e o Teatro Clara Nunes, lá tinha um projeto chamado Traços e Formas. Eu comecei a desenvolver um trabalho de fazer essas exposições com a minha arte. E depois surgiu o teatro lá, né, em 85, mais ou menos. Tá. E um grupo de teatro foi formado lá, que é o grupo Arte Humus de Teatro, o Evil Rebouças. Tá, Evil. O Evil Rebouças, Evil sim. Rebouças. Daqui de São Bernardo do Campo. Sim, né? sim. E aí a gente começou a fazer peças de teatro, eu fiz 10 anos de teatro amador lá, até que em 89, quando eu mudo de Diadema para São Bernardo do Campo, eu entro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, Tá. para fazer artes cênicas, né, fazer teatro, né? E aí eu me formo em 91, eu estou acelerando um pouco porque a história maior é com o cinema, Tá. então... Sem problema, a gente vai voltando, né? A gente vai voltando, não tem problema. E aí em 91 eu me formo e vou fazer uma peça de teatro chamada Calígula, com o protagonista o Edson Celulari, né? Tá. E o diretor é o Djalma Limange Batista, que é um cineasta e que nessa vez estava dirigindo uma peça de teatro. Ele já tinha dirigido o Edson no Asa Branca, né, no filme que ganhou vários prêmios. E a partir daí, né, o Djalma contando as histórias do cinema, aquilo foi me aguçando. Que interessante. E eu fiquei 3 anos com essa peça. A gente rodou o Brasil inteiro, todas as capitais, algumas a gente voltou. E foi muito interessante. A partir daí eu comecei a me aguçar com o audiovisual mais forte. Já fazia algumas oficinas e tal. Aí eu fiz uma de roteiro com a Sabina Anzoateg em Santo André, isso já em 96. Aí a gente faz um longa também com o Djalma, o Bocage, o Triunfo do Amor. A gente ficou 2 anos, de 95 até 96 fazendo um longa. E pelo Brasil também foram 7 estados, né? Inclusive o Amazonas, a gente filmou lá no meio do Amazonas. Lá no meião lá? No Ariaú, que é bem no meio, né? E a gente filmou dentro do Teatro do Amazonas também, em Manaus. Então, assim, o cinema estava muito interligado, né? E eu faço meu primeiro curta em 95, um jeito que eu estava dando aula de teatro na Igreja de São Judas Tadeu, no Jabaquara, e lá tinha um pessoal de comunicação e tinha uma ilha linear, não é de computador, era linear. E eu conheci o pessoal e eu falei assim, acho que eu vou fazer um curta. Aí eu fiz meu primeiro curta, chama Maria Madalena, com a Solange Moreno. Né? 95, você falou? 95. 95. Sozinho, assim. Eu resolvi fazer o roteiro, com a ajuda do Evil Rebouças, né? Ele me ajudou a desenvolver o roteiro. Ele foi e sempre é meu parceiro de roteiro, né? Certo. Tanto é que ele fez
a orelha do meu livro, meu primeiro livro. Você sabe que eu vou dar um adendo aí, o Evil, eu conheci, acho que foi por aí, 86, 87, 85, por aí. Que ele participou de uma peça que chamava Atrás da Porta Treme. Sim. E eu fiz a parte de música. Por uma coincidência. Que coincidência. Porque tinha um amigo meu que fazia parte, que também dançava, que era um amigo, que tinha um outro amigo que era o Branca, que dançava. Tudo. Você conhecia o Branca? Sim. Caramba! E aí... Minha paixão. A gente tinha aquela amizade. Ele falou, Flávio, você não quer ver a tal para ver por música? Eu fui ver, eu falei, vamos por aí. A gente se conheceu ali. Nossa. Olha que mundo pequeno, hein? E eu fui para o Espírito Santo nessa época. Eles queriam que eu fizesse essa peça, né, com a Rita, com a turma toda. Isso. Mas o que acontece? Eu estava de viagem porque tinha um problema familiar para resolver e tal. Eu não quis misturar. Tanto é que foi complicado. Depois eu não viajei, eu acabei ficando aqui sozinho. Meus pais, meus irmãos foram para o Espírito Santo, porque eu falei que não dava. Eu também cheguei a um ponto que, sabe, estava difícil você desenvolver um olhar para essas coisas, questões da vida mesmo, né? E eu acabei não fazendo, quase que... E o Branca foi muito importante na minha vida. Eu ajudei ele a fazer o Ibris, junto com o... agora o nome vai... Mário Galindo, que foi o diretor. Sim. Né? O Mário está em Londres fazendo animação lá. É irmão do João Galindo, que é um dos da Jazz Sinfônica. Jazz Sinfônica, sim. O Mário é um excelente artista, né? Sim. Tá fazendo agora, acho que um longa de animação com o Luiz Alberto de Abreu. Então, assim, você vê como esse mundo, né, da região do Grande ABC é muito perto, né? Muito perto. A gente eu nem sabia que... que louco. E estamos aqui, né? E aí o cinema vai pegando muito forte, cara, a partir de assim, eu começo a fazer mesmo muita coisa, né? E eu fiz 4 curtas durante esse processo, né? Fiz com o Evil os roteiros, ele inclusive foi ator de alguns, né? E foi divertido fazer, porque a gente fazia do nosso jeito e tal, né? E como eu tinha feito vários cursos, oficinas, workshops, por todas as cidades aqui. As que tinham mais eram São Caetano, Santo André, Diadema, São Bernardo. Mauá também tinha algumas coisas, mas as outras não tanto, assim. Mas já rodava por aí, né? Isso nós estamos falando na década de 80 e 90, né? Sim. E é interessante porque o teatro também me fez conhecer essas cidades, esses artistas, né? Então, rodei bem ali, né? E o cinema foi... Mas chegou no ano 2000, eu estava muito inquieto, né? Vamos terminar. Peraí, em 99, por exemplo, eu estava meio que de saco cheio do teatro. Certo. Não me matem por isso, tá? Mas é porque era muito cansativo para mim. 3 meses de ensaio, era muito difícil, né? Geralmente é sempre São Paulo e tal. Porque aqui no ABC estava muito difícil também, né? Essa década de 90 foi bem complicado aqui. 99 eu dei um basta para mim, eu já estava muito ligado ao audiovisual e ao cinema, né? Então eu foquei no audiovisual. Tanto que em 2001 eu fiz meu primeiro curta em digital, né? Em mini DV na época, né? A Sony tinha lançado uma câmera, né? Inclusive em 97 teve o Dogma 95, desculpa. Em 95 tinha o Dogma 95. Eles fizeram um filme que ganhou Palma de Ouro, que é o Festa de Família, né? E foi feito com mini DV. Certo. Né? Então a Sony já tinha lançado, só que chegou no Brasil só no ano 2000, tá? E em 2001 eu fiz o meu primeiro curta chamado Mata, Canta, Mas Olha Pra Mim, com o roteiro do Evil Rebouças. E eu fazia a direção. E foi interessante porque a gente fez uma proposta diferente e tal, em cima de um cantor, né, que estava em ascensão aqui em São Bernardo, e tinha uma maluca que tinha paixão, né, muito forte por ele, né? E ela acabou, enfim, né? Veja um curta que está lá no YouTube, tá? E foi muito interessante, e ele foi muito bem aceito por várias pessoas de cineclube, diretores. O Djalma gostou muito do filme, né? E é bem maluco ele, então... Né?
E aí eu comecei, só que eu senti falta de me especializar um pouco mais. Aí em 2001 também eu entro na Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. Tinha acabado de ser lançada a escola, então eu entrei lá. Foi uma questão lançada pelo Luiz Alberto de Abreu e várias pessoas, né? Já tinha a Escola Livre de Teatro, que eu também fiz na época, na parte de direção, mas eu me engajei mesmo, fui na Escola de Cinema. Eu fiz o primeiro curta da escola, que é Os Alvos que Queremos Virgens, com o roteiro do Julião, Wilson Julião, né? E a Tânia Crespo, que era um trio, né? Uhum. A Tânia Crespo fazia a fotografia. E foi muito interessante, né? Porque lá eu pude ver um pouco dessa coisa mais profissional do cinema, né? Até então eu estava fazendo as coisas mais alternativas, mais independentes mesmo. Bem que eu gosto do independente, né? Eu até hoje gosto do cinema independente, que eu acho que é uma linha que poucas pessoas conhecem e sabem dessa estrutura, mas ela... Tem muita coisa legal, né? Quando você fala independente, é que nem música. Você fala às vezes independente, né? Foge um pouco dos padrões e tem coisas muito legais que o pessoal não ouve, não curte, não vê, não é assim? Porque você tem esses... Vamos dizer, são alternativos, né? Alternativo não de coisa pejorativa, alternativo de uma visão, um olhar diferente, né? Eu gosto muito, assim... Eu gosto de, às vezes, ver uns cantores também, uns artistas diferentes, porque senão você fica massificado por uma indústria que te dizer, olha, você só tem de rebolar. Ou você... Desculpa de novo. Não tenho nada contra, pode rebolar à vontade lá no TikTok, no TikTok, TikTomba, sei lá dos que quer. Mas não dá, cara. Às vezes você quer contemplar alguma coisa, uma letra. Eu vi uma vez que foi o primeiro que você fez aqui, você falou que faltava poesia, né? Sim. Faltava, as letras estavam faltando mais poesia, mais buscar esse universo tão pleno, né? O lirismo das coisas. O lirismo, é isso. Nossa, o lirismo, cadê? Né? Hoje em dia é só tapa, chifre, enfim, né? E não é só na música, né? As artes plásticas também, se você vê, está muito massificada, né? Você não tem um detalhamento mais, às vezes, né? Aí qualquer borrão, é um borrão, né? Gente, enfim. E aí o cinema também está um pouco pasteurizado, porque se você vê essas comédias românticas que a gente vê no cinema hoje, brasileiras, elas são parte novelísticas, né? Elas são com atores de uma emissora de TV e o comando está nisso. Então, o cinema não está com só a diversidade. E a gente não tem esse olhar. A não ser quando veio o streaming, né? Deu um olhar um pouco maior, porque o acesso ficou mais vamos dizer assim, né? Mais livre, né? Mais direto para você. E, por exemplo, você tem um grupo mineiro, né? Puxando para o meu lado do estado, tá? O pessoal do Filmes de Plástico. Então, assim, é muito forte isso. E é um cinema independente, não é cinema da grande massa. Estão se tornando um pouco da grande massa, porque agora o Marte 1, do Gabriel Martins, né? Tá cogitado para ir para o Oscar, né? Tá lá para defender a estatueta lá. Mas isso é um trabalho de mais de 10 anos, eles vêm fazendo, né? E lá em Contagem, então... e é um cinema autoral, bonito, você vê aquelas histórias daquele povo, daquela gente, né? É um Brasil que a gente precisa ter um olhar, né? E aí eu fico meio nessa defesa mesmo, né? E eu busco muito aqui no ABC fazer um pouco disso também. Eu gosto de fazer meus filmes com ideias que não, sabe, fugir um pouco dessa coisa monocórdica, né? Sim. Cultural, né? Você sabe que eu, aproveitando assim, falando um pouquinho do cinema, né? Eu sempre fui, desde pequeno, na minha casa, sempre teve esse costume, né? De assistir vários filmes, assim, de vários jeitos e tal. Então eu fuçava um pouco. Hoje, se você perguntar para mim algumas coisas, eu até não lembro assim, nomes, as coisas, mas às vezes eu lembro, por exemplo, de filmes que eu assistia diferentes. Então tinha filmes
Antigamente na TV até passava mais. Filmes europeus, filmes, sei lá, de outras linguagens, de outras formas. Isso no canal aberto mesmo. Às vezes, né? Tipo, eu via filme italiano, via filme francês, né? Filme inglês mesmo. Aí eu falo, nossa, hoje em dia, no aberto, vamos dizer, é muito mais difícil. E mesmo nos fechados, dependendo do que é o que você falou. Na minha concepção, apesar de não entender profundamente, tecnicamente, mas na minha concepção, às vezes fica uma coisa mais batida, que vai chegando naquele ponto que você sabe que no fim vai dar aquilo. É muito difícil ter um final diferente, às vezes, né, do que você está vendo, né? Isso eu estou falando do geralzão, né? E eu acho que quando tem um contexto que você pode ver coisas diferentes, como eu acostumei a ver, né? Então eu acho que a gente fica mais aberto para ver, realmente entender as coisas, né? Que eu acho que deve ter acontecido com você, né? Sim, sim. Aqui você tinha aqui em Diadema mostras de filmes completamente diferenciados. Aqui no Martins Pena, cara, eu assisti a Eisenstein em 35mm, coisa rara. E eu vi toda a filmografia dele aqui. Tá. Então, assim, nas mostras de cinema que tinha aqui, era um poder, né? Hoje em dia, o poder público não está tão ligado nesses viés. Isso é, de certa forma, preocupante, porque você não dá acesso a uma liberdade cultural, né? Então, assim, precisa ter esses olhares, né? E eu não estou falando só no cinema, estou falando num contexto geral. Né? Mas no que me cabe das mostras, eram muito interessantes. Então você tinha filmes brasileiros de ponta, de outros locais, não era só do eixo Rio-São Paulo. Então você via coisa da Bahia, do Ceará, né? Eram mostras que você tinha, né? E tinha vários parceiros, né, na cidade, como a Mostra Internacional, como o Kinofórum. Então você trazia material diversificado para ver. E a TV aberta também ajudava nisso, como você falou. Eu vi muita coisa italiana também, francesa, enfim, né? E hoje em dia está faltando, acho que ficou muito pasteurizado mesmo. É verdade, então, essa é a palavra. Não tem, né? Mesmo no stream, né? Eu defendo um pouco, mas não tanto, né? Você, por exemplo, você acabou com as videolocadoras, que por mais que tinha cinema norte-americano, tinha lá sessões italiana, francesa, russa, né? Japonesa. Então você tinha uma diversidade. Hoje você entra no stream, você tem que ficar caçando, né? Porque, olha, e demora. Os espanhóis, os portugueses, é difícil. Mas você vai acabando, é engraçado, né? Você está num século de tantas possibilidades, né? Via internet, e você tem pouca informação diversificada. O que eu vi que cresceu um pouco no stream foi os coreanos, não é? Os coreanos, sim. Coisas coreanas assim. É porque eles estão investindo, fora o país, o Brasil, né? Que não investiu em mais nada. Enfim, nem vou entrar em detalhes. De novo, né? Mas os coreanos, os chineses estão investindo. O que os japoneses fizeram na década de 80 e 90, os coreanos estão fazendo agora, a partir de 90, tá? Não é de agora, não. Né? 90 eles já começaram, né, a desenvolver um trabalho em que a plataforma governamental ajuda a desenvolver esse trabalho. E se você vê, cara, os roteiros são maravilhosos, as filmagens, tudo, porque o advento do digital, o cinema digital, né, ele possibilitou o barateamento de muitas, né? Quando se lança uma câmera de captação, né, profissional pela Panavision, né, através do George Lucas, né, ele dá a abertura de você transformar esse cinema um pouco mais barato do que a película. Porque a película, primeiro, você tem o físico da película, certo. Você tem de ter um cuidado com ela, com temperatura. É mais complexo. Não é feio, tá? De novo, é lindo e maravilhoso, mas é caro. É um absurdo. Porque, além da película ser cara, você tem de revelar, você tem todo um aparato, né? E é difícil a trucagem também, né? Então, o advento do digital ajudou muito. Só que ajudou de um lado e enfraqueceu do outro, porque com tantos acessos, você não tem essa diversidade acompanhando esse acesso, né? Entendi. Não tem informação sobre isso também. Quando você vai na páginas
por exemplo, de um stream, tá lá sempre os mesmos. É verdade. Você vai lá e você fala assim, tá, essa comédia romântica, tá, o que tá, né? Esse policial, esse aqui. Ué, mas cadê o filme brasileiro aqui? Mas cadê o coreano ali? Cadê o japonês? Cadê o italiano? Cadê o... Não tem isso. Você tem de entrar dentro das abas, tentar fazer essas coisas. Isso é complexo para uma pessoa que precisa... É visual, né? As coisas hoje em dia é muito visual. Você pode ver que a tecnologia está ajudando e cada vez mais a imagem é muito rápido. Se você não colocar na primeira, a pessoa fala assim, não, vou ver isso aqui. Pronto, vai. O que tem, assim, que eu percebi um pouco, nesse fim de ano, né, que você fica mais fuçando ali, vendo mais, é o que você falou das comédias, das comédias brasileiras de momento, vamos dizer assim, né? E aí sim aparece com aqueles atores que você falou, que são mais de moda, ou que estão mais né, aparecendo mais na TV, né? Aí você fala, olha, e tantos outros que poderiam aparecer, que são bons, né? Que estão escondidos, às vezes nem estão lá, não é? É isso? Porque imagina um país continental como o Brasil, tem meia dúzia de atores e atrizes? Não. Você tem milhares de atores, milhares de atrizes. Então, não é que seja ruim ter essas comédias românticas faz lá parte TV, também. Né? Você tem de dar oportunidade a outros, né? Tantos filmes que são feitos no Brasil, mesmo tendo pessoas querendo destruir todo o cinema nacional. Brasileiro, não é nacional, tá? É brasileiro. Porque senão a gente fica... Nacional é outro termo, né? Isso é muito ruim. Você tem uma classe artística gigantesca. A gente, antigamente, investia... Por exemplo, você investia $1 para entrar num filme, você ganhava $1,50. Então, assim, eu nunca vi um país que não sabe fazer conta. Que uma pessoa defende que você está gastando dinheiro que podia ser para educação, para cultura. De novo, parece que eu vou brincar com ele. Não estou falando que isso não é real. É real. A cultura sempre deu bastante sustentabilidade econômica para este país. Só que você não tem esse acesso. Aí fica naquela... eu vou dizer logo, putaria de Lei Rouanet. Pelo amor de Deus, né? Para, né? Vai entender. Para você prestar conta na Lei Rouanet, pelo amor. Só quem tem cacife, porque ir para roubar ali precisa ter mesmo. Tanto é que é muito difícil. Mas o que acontece? Você precisa desenvolver um olhar em cima desse contexto, né? E dizer que o cinema também é importante. Claro. Né? E que o dinheiro que vai, ele volta. Não é que ele fica lá e alguém compra um iate, um jatinho, pelo amor, né? Vamos mudar esse contexto, porque não é assim que funciona. Né? O que a gente quer? Aí tem outra coisa. As pessoas falam assim, mas é a única lado, indústria, né? Vamos dizer assim, né? Que o governo investe dinheiro. Me fala, quanto que a Volkswagen ganha por ano para poder estar fabricando os carros aqui? Você sabe que tem incentivo? As pessoas sabem? Não sabem. Quanto que o prefeito daqui, né, da cidade de São Bernardo do Campo, né, dá de renúncia para empresas que estão aqui? Isso é importante? Claro, porque ela precisa. Não é porque ela é fofinha. Não, porque precisa. Isso a gente tem de entender. Aí a cultura, só porque tem um valor lá, ela não pode? Não entendo. E outra, é muita gente trabalhando, é mais de 5 milhões de pessoas. Bastante. É muita gente. E é um pensamento meio fora da curva, né? É uma pena entrar nesses assuntos, mas tem de... Porque as pessoas às vezes não enxerga, não entende. Não, é que as fake news sempre, depois desse acesso maluco de internet via colocar qualquer coisa, as pessoas acreditam até em Papai Noel, né? Então esquece que isso é coisa de criança, né? Então, é por aí mesmo. É uma pena, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito, mesmo polarizado, não no sentido político, mas de um todo, eu acho, assim, de entendimento de vida,
social, cultural. Sim. E a gente tem de ter um outro olhar para isso, né? E isso está parecendo coisa pasteurizada também, né? Parece que você não consegue, não tem um equilíbrio, né? Você sabe que eu, assim, um pouquinho dentro do que você está falando, assim, até de datas, de coisas assim também, você estava falando e eu lembrei. Por exemplo, eu sempre tive uma memória boa, assim, às vezes, nome que às vezes esquece um pouco, né? Uhum. Mas, assim, de lembrar de coisas, às vezes até de data e tal. E aí tem umas coisas que às vezes eu vejo na própria internet, numa forma em geral, aí coloca datas, por exemplo, de filmes. Eu falo, mas esse filme aí eu assisti em tal data, os caras puseram 10 anos depois que foi feito, alguma coisa está errada. Aí vou né, voltando assim na cabeça, eu falo, não, esse filme eu tenho certeza que eu assisti nos anos 80 no cinema, os caras falaram que foi lançado em 90 e pouco, como assim? Então, é umas coisas, sabe, que vai de desencontro, né? Você falou, que estranho, né? Com toda a informação que tem, acaba o que você falou, acaba desinformando, eu acho, muitas vezes, por causa disso tudo, um monte de coisa atravessando, né? Porque às vezes acho que as pessoas colocam, sei lá, não se informam, é uma coisa meio maluca isso. E mesmo agora com a história do Pelé, né? Que eu também sempre acompanhei de pequenininho, gostava, cheguei a ver no estádio jogando e tal. E aí você vai vendo umas coisas que o pessoal põe e você fala, mas não foi isso aqui que eu lembro, né? Eu lembro de outras coisas que aconteceu na época, né? Narração e tal. Então tem umas coisas assim que é engraçado, né? Mas isso é uma... só para colocar, eu sou santista, tá? Então, por causa do meu padrinho, Anicelso. Ele era santista, morava em Santos. E eu fui na Vila Belmiro ver o Santos jogar. Então, Pelezinho. Mas você sabe o que acontece? A indústria domina um pouco todo esse processo. Se você vai no YouTube, né, você vê que não tem mais data. Se você vai lá, as pessoas não colocam mais data. Porque não pode mais datar. Tá. E isso, você sabe por quê? Você olha e fala assim, deve ser novo. Cara, isso tem 500 anos. Né? Então, isso é um jeito de você vender aquele produto várias vezes em vários momentos. Entendi. O que os norte-americanos fizeram com o Star System, né, os grandes atores e tal, a indústria faz, né? Então, daqui a pouco você tem um novo filme, O Vento Levou. Vai fazer 100 anos. Aí vão lá, vende a camiseta, botam, menos o filme, vende tudo. Entendeu? Mas o filme está lá, tem 100 anos, as pessoas acham que ele é de hoje, de ontem. Sim. Então, tem isso um pouco da indústria mesmo. E aí eu vejo em alguns folders, por exemplo, de alguns locais e tal, não coloca data. Coloca 21/03, 01, 02. Tá, aí você fala, mas que ano é esse? Ano antes de Cristo, depois de Cristo? Não dá, né? Então, assim, há um comprometimento das pessoas em não datar, que é importante. Como é que você conta uma história sem data? Sim. Eu estou entrando nessa coisa de pesquisa, né? Eu suei a camisa com alguns folders, porque a partir dos anos 2000, as pessoas não colocam mais ano. Eu não entendi qual que é. Tá, não, é porque agora é 20, né? Tem que colocar o 20 na frente, não é 19. Mas caramba, tudo bem, vamos colocar, porque a pessoa pode confundir com 1920, se é 2020. Sim. Então certeza. tem que tomar muito cuidado, né? E outra, você não preserva essa memória. Parece que há um esquecimento de você colocar data é ruim. Sim, porque daqui a 5 anos aquilo é velho. Não é velho, aquilo é uma coisa que aconteceu em tal momento. Que faz parte da história. Fez parte daquele momento, aquela história. Né? Você e eu vivemos com o Branca, o Ademir Praxedes. Sim. Uma pessoa que hoje em dia seria um rei nesse país, mas que felizmente veio a falecer no auge da vida dele, mas enfim. E aí? Né? Como é que a gente conta essa história se a gente não tem data? Sim. Entendeu? Fica estranho, né? Fica um negócio meio assim, né? No ar, né?
no ar. Vai ver que é por causa desse negócio de nuvem que tem agora no... Talvez é por isso, talvez na nuvem, né? Mas de aulas, que você está falando, o papo está super legal, assim, né? Estou aprendendo bastante. Eu também. E você tocou aí no seu livro, fala um pouquinho desse projeto também aí, pra gente já aprender e ver um pouco aí do que você está pesquisando aí. O Evil escreve aqui na orelha, né, que eu sou um artista inquieto. E realmente eu sou. Eu não consigo, assim. Eu gosto de fazer várias coisas, tanto é que eu fui para o cinema porque eu achei que o cinema tem essa estrutura de abarcar várias ações que me fortalece e que há uma diversidade de caminhos que eu posso tomar através do cinema. Uma delas é escrever. Tá. Essa memória que eu coloco aqui nesse filme, no livro chamado Cinemando por Aí, o Cinemando por Aí, primeiro era uma coisa que eu escrevia na internet, que eu estava fazendo algumas ações e colocava Cinemando por Aí, olha, estava acompanhando o pessoal do Cineclube lá em Brasília em 2003. Tá. Eu já vinha fazendo isso, né? E eu achei interessante perpetuar isso no livro. Então, assim... E eu descobri através dessa caminhada, né, muito longa, né, de viver desde 74 aqui no Grande ABC, que as histórias do audiovisual não são contadas. A maioria das artes não são contadas. Sim. Né? Mas o do audiovisual, do cinema, realmente não tem um acesso escrito assim. Digo, pode ter no Diário do Grande ABC, pode ter em algum outro jornal, né, no ABC do ABC, enfim, em algumas coisas, né? Mas você não tem um local onde tem tudo reunido, pelo menos uma parte dessa história, né? Um registro mesmo. Registro Mesmo, né? Para contar essas histórias, né? E aí eu vendo isso e acompanhando os congressos de história que tem no Grande ABC, que é maravilhosos, quem puder, né? E aí eu comecei a desenvolver. E o Centro de Memórias também, tanto daqui como de todas as cidades. Certo. Você consegue ter informações sobre a história da cidade, né? E aí, em 2020, quando teve... isso já assim, há 10 anos eu venho acumulando material sobre a história de cada cidade. Eu vou nas cidades, eu converso. Pesquisa mesmo, né? Em 2019, a gente fez um grande projeto chamado 7 Cidades e uma Vila Inglesa, que era fazer filmes em episódios, juntando um em cada cidade, mais a Vila de Paranapiacaba. Tá. E a partir dessa ida, durante um ano nessas 7 cidades, eu percebi que como é que essa história está sendo contada para essa comunidade? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou retomar isso que eu já vinha guardando e buscar fazer. Em 2020 teve a história da lei Aldir Blanc, né, que é uma lei emergencial. Eu falei assim, vou dar início ao livro, né? Pelo menos o primeiro, que eu queria fazer 7 livros. O sonho é fazer 7. Sonho meu. E eu falei assim, vou começar por São Bernardo, já que eu estou aqui, eu vou entrar. E aí eu vi uma linha de edital que servia, né, dentro de memória, né, memória e em ação, e eu acabei me inscrevendo na Lei Aldir Blanc, gente, confunde mesmo, Aldir Blanc, e eu consegui realizar o sonho de fazer o primeiro livro, que chama Cinemando por Aí, Cine Caminho das Ações e Realizadores de Cinema da cidade de São Bernardo do Campo, SP, volume 1, né? E assim, aqui eu conto todas as histórias que não foram contadas, né? Por exemplo, aqui eu conto que o Brasil recebeu um Oscar, né? E dentro da Veracruz, né? Pelo William Hurt, no Beijo da Mulher-Aranha. Foi filmado aqui na Veracruz, dentro da... Quem me contou isso foi o Patrício Bisso, que foi o figurinista. Quando eu fiz o Calígula, ele era o diretor de figurino e tal, e eu ficava aguçando, eu sabia quem era ele, comecei a aguçar, e ele contou essa história para mim. Fora que tem alguns registros aqui na cidade, mas não tão, né, do vestido feito da Sônia Braga, que é a mãe que confeccionou, de lantejoula, enfim, né? Que ano foi mesmo isso aí? Foi 83, né? aí, 84, por aí, né?
Então, e o William Hurt estava filmando dentro da Veracruz. E quem fica sabendo disso? Lendo o livro. Lendo o livro. Então tem outras coisas, né? Por exemplo, aí eu não posso ficar só com o cinemão, né? Tem o Cine Sapo, por exemplo, que é uma ação que tem lá no Alvarenga, né? na favela do Sapo, e que é muito importante para a comunidade. Né? Eles fazem várias ações de circo, teatro, dança, literatura, tem uma biblioteca comunitária lá, e no final eles passam filmes e fazem debates sobre filmes. E para saber disso, no livro também, eu tinha de contar essa história. Porque assim, são memórias de uma cidade, isso já estou falando de uma coisa mais atual. Falei do William, que é mais antiga, mas tem essa mais atual, que até hoje o Cine Sapo existe. Precisa colocar isso em algum lugar, essa memória, escrever. Eles também, aí eu comento sobre eles, falo sobre eles, né? E isso é importante a gente comentar. Por exemplo, a Hilda Breda, certo. A Ana Maria Médici, né? A Ana Maria Médici participou do Sábado, do Hugo Giorgetti, dentro da Veracruz. Isso em 92, 93, mais ou menos. Tá. E foi filmado lá, com a retomada, né? Porque foi feito o programa Nova Veracruz, né? Sim. Que eles queriam dar uma repaginada, né, na Veracruz, junto com o governo do estado, né? Para poder desenvolver a TV Cultura. E aí teve esse projeto Nova Veracruz, inclusive a Lina Bombardi veio, fez todo um projeto, né? Tinha uma maquete toda. Isso foi antes dela fazer a vila lá de... Como é que é? O Pelourinho. Pelourinho, né? É, o Pelourinho. Ela aqui já estava, né? Depois do MASP, claro, né? O MASP foi bem antes. E ela era uma pessoa super engajada, tudo, né? Então, como é que você conta essas histórias, né? Como é que as pessoas vão ter acesso? Através desse livro. Tá. Que todas as bibliotecas aqui da cidade já têm ele, já. Quem quiser lá, a comunidade que quiser ir lá pode acessar lá gratuitamente. E esse, no caso, é o específico de São Bernardo, né? Que você tá falando. Esse é o primeiro da cidade, assim, é o volume 1, né? É o da cidade e a gente... Não, vai ter os outros, né? Para fazer os outros, eu tive o planejamento que eu tenho, assim, eu tive de fazer um protótipo, que é esse aqui, que está aqui, né? Fofinho, que é uma caixa, né? Com os 7, ó. Desculpa, é todos desse aqui, tá? Mas por enquanto, tá? Aí para mostrar melhor, né? E aí, aqui nós temos os 7 juntos numa caixa, era pesadinha, né? Eles ficavam nisso. E aí vem uma caixa para guardar os livros. E com vários personalidades, né? Eu não tenho de todos, né? Mas aqui a gente tem... deixa eu explicar. A gente tem o Aaron Feldman, que é de Santo André. A gente tem o Pichote, o Fernando Ramos, que é de Diadema. E nós temos o Milton Santos Júnior, que é um cineasta aqui da Vila São Pedro de São Bernardo do Campo, né? Aqui vai ser a Tânia Savieto, não está ainda desenhada, mas é São Caetano. Aí tem as outras cidades, que é Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, né? Que ainda não foi... não, Ribeirão Pires é o Emerson Moselli, né? Que eu decidi, porque o Emerson é um grande artista da cidade de Ribeirão Pires, né? Atuante, né? E aí, por que eu quis fazer assim? Porque... Para você contar uma história, num livro só, seria complexo fazer isso, né? É muito, né? Eles separados, eu consigo condensar melhor, estruturar. Por exemplo, o que eu tive de fazer? Para ficar mais fácil para a comunidade ter acesso, eu dividi por décadas as ações. Então, assim, fica mais fácil das pessoas conseguirem... ter ação, reconhecer o né? que aconteceu, Entender. por exemplo, de 1940 a 1949, o que aconteceu ali, né? 49 a gente tem a construção da Veracruz, né? Então você tem ações. E os primórdios, né? Por exemplo, a família 7 filmou em 25 aqui. Em 1925 a família 7 já começou a filmar a cidade. Né? Isso é importante a gente saber porque tem um registro da cidade a partir de 1925. Tá. Mas aí eu fui mais fundo, né? Eu fui na Cinemateca Brasileira e descobri um filme feito aqui em São Bernardo do Campo em 1917, em 35mm. Foi uma caçada feita pelo Exército Brasileiro na cidade e foi toda filmada.
Olha esse registro, né? E quem tem acesso? Só quem for na Cinemateca Brasileira. Tá. Mas aí eu comento aqui o que era, o que faz. Então, assim, há um resgate pessoal meu de buscar essas informações para que a comunidade, as pessoas possam ter acesso a essas informações que ficam muito veladas, né? Tá. E aí é legal estar num livro só todas as informações. E eu sempre faço assim, desses primórdios até os dias atuais, por exemplo, 2023, o que está acontecendo aqui? Nesse não dá mais porque foi fechado em 2022. Entendi. Então, as outras vai ter na hora que fechar, no ano que for fechado, né? É legal que você segue um cronograma, né, das datas, das décadas, no caso, né? Sim. Que é muito importante. E até isso que você falou de 1917. Os primórdios, a gente nem sabe que tem, né? Aqui da cidade, nem imagina que tem, né, Brasilino? A gente nem imagina, né, que tem um negócio assim. E é bem interessante, então, essa sua pesquisa. E aí, nas outras cidades também já está... Está bem adiantado bastante coisa já. Mas é só explicar uma coisa, como é que foi feito... Porque, assim, tudo é muito artístico, né? Certo. Eu trabalho com a capa, porque ela é branca, porque lembra uma tela de cinema. Eu fui fazer ela em preto e branco, porque o cinema começou em preto e branco. Aí eu não tinha como colocar animação aqui. Aí eu fui desenhado a figura que não seria uma foto, seria uma animação. Para poder você ter o suporte da animação dentro, né? Tá. E aí, o que aconteceu com o cinema? Ele virou colorido. Então, é só virar o livro que ele fica colorido e tem os frames. Olha. E aí você tem, inclusive o Evil, ó. O Evil. Oi, Evil. Oi, Evil. Então, você tem algumas... foi todo pensado, né? Para poder desenvolver um trabalho artístico mesmo. Né? Até os personagens, por exemplo, né? Por que o Milton está aqui, o Milton Santos Júnior? Porque ele é um representante do cinema independente na cidade. Tá. Eu poderia colocar vários outros, né? Mas ele é atuante ainda, é muito forte, tem mais de 30 filmes, então não dá para você negar a força que ele tem, né? Então, assim, eu busco também colocar nesse livro o que está rolando, o que se fortalece uma cidade também, né? Isso é importante a gente colocar, né? E é claro, as pesquisas estão adiantadas, né? Esses dias eu estava filmando o seu Alexandre Takara, está com 92 anos, novinho, né? É uma pessoa novinha. Um abraço ao Alexandre, que 4 horas com ele, contando um pouco da história do cinema de Santo André. Nossa. Ele participou de várias ações, né? Ele ministrava um curso, né, que é de Ciências e Letras, e lá no Singular, na época, isso em 1969, 70. Ele ocupou, hoje, onde é o auditório Helene Guariba, em Santo André, quando ainda estava em construção. Nossa. Porque o teatro só foi inaugurado em 71. Você imagina ele fazer ações no meio de cimento, de vento, porque não tinha vidraça, não tinha nada. Que história, né? Que história e é lindo, que ele tem. né? E eu tenho muita ajuda do Ademir Médici, que é o grande nome Nossa, esse cara é o rei. E obrigado, viu, Ademir? Me ajudando assim com várias ações, apresentando pessoas, né? E ele tem uma coluna maravilhosa de memória no diário que quem puder, por favor, veja, porque ali está centrado o que é de melhor das histórias, né? Das 7 cidades, não é só de uma, das 7 cidades, né? Isso é importante porque, inclusive, ele fala do Pelé, né? Nessa última que teve, ele falou do Pelé, que eu achei tão interessante. Tem um filme feito por um andreense sobre o Pelé. Olha que... E onde você vai saber isso? Na coluna dele, né? O Ademir Médici é bem, né, assim, bem articulado e tem muita coisa que a gente sabe. Nossa, é o que você falou, é o de ponta, né? Sim. Que região tem um cara desse? Assim? Não tem. O cara lançou inúmeros livros, eu tenho alguns dele. É importante porque, assim, como é que você preserva essa memória? Porque que é a memória? A memória é algo que aconteceu. Então, se você fortalecer hoje o que somos, o que temos hoje, depende desse passado. Sim. Se eu não tivesse esse passado, quem era o Diaulas falando sobre cinema? Não seria eu. Então, a gente tem que pensar que essa memória é importante porque fortalece você como ser humano dentro da sua profissão, seja ela qual for.
Ela não precisa ser artística, ela pode ser outra, né? Ela pode desenvolver outras ações, outras coisas, né? Por exemplo, educacionais, né? Como é que foi, como era o passado da educação nessa cidade e hoje? Ela se fortaleceu, né? Eu reencontrei uma amiga minha que infelizmente faleceu ano passado, né? Que eu estudava num colegial, e ela era uma pessoa brava, tal, mas eu sempre entendi ela por que ela tinha aquela posição, porque ela queria o melhor para aquela escola, e bagunça não era o melhor. Sim. Né? Claro que a gente se divertia, ela deixava, ela não era tola, né? Mas ela não gostava da destruição de um patrimônio ou das ações de educacionais daquele estabelecimento, daquela escola. Então, engraçado que eu retomei a amizade com ela e ela veio a falecer. É uma pena, assim. Então, assim, eu gosto dessas coisas, né? Por exemplo, o Ribeirão Pires, né? Teve o Herbert Richards lá, a casa dele, que esperamos que foi tombada, mas está todo mundo aqui. Foi feito vários filmes lá. Nossa, não sabia disso, né? O próprio o Emerson Moselli, né? Por que ele vai ser da capa? Porque ele começou fazendo como ator, inclusive teve Malhação, começou com algumas cenas lá também, Ribeirão, através dele e de um pessoal. Ele foi para a Globo, trabalhou como assistente de direção, dirigiu várias coisas lá, e tem uma produtora e ainda faz filmes aqui no Grande ABC. Então, assim, a importância dele é muito forte para a região. Sim, está produzindo, né? Ele fez um festival de cinema muito grande um tempo atrás, né? Ele direcionou várias ações, né? Tem programas de rádio, de TV, enfim. Isso a gente tem de colocar, né? Para poder... Eu ainda não consegui achar o filme mais antigo da região, tá? O mais antigo até agora é o de 1917. Caramba. Mas você tem, por exemplo, o São Caetano, que eu descobri uma amiga minha, que é a Tânia Savieto, que infelizmente faleceu. Eu trabalhei com ela no Bocage. A gente viajou 2 anos, né? A gente fez uma amizade muito grande e ela veio a falecer. Eu descobri nas minhas pesquisas em São Caetano que ela fez vários filmes lá. Tem filme em 35 guardado lá no Promemória, né? Que é o centro de memória de lá, é o Promemória de São Caetano, né? Do Sul. E aí descobri isso, falei assim, pô, meu, a Tânia Savieto foi uma descoberta, assim, até para mim mesmo, né? E outra, São Caetano com aquelas revistas Raízes, meu Deus do céu, que fábula aquilo. Muita coisa. Você tem uma revista a cada 6 meses sobre as histórias do Grande ABC e principalmente, claro, da cidade, porque, né? E já está na 66, eu fui lá no lançamento da 66. Cara, é impressionante. E várias coisas eu coloquei aqui da revista, né? Também sobre a história do cinema e tal. E você sabe que o que você está falando aí, eu estou pensando aqui também. Essa coisa hoje imediatista, né? Da coisa da internet, das mídias sociais, acaba fazendo isso de deixar o passado de lado, né? E é o que você está falando aí, é o resgate, e assim, é a história que tem que ser contada, né? É a mesma coisa de futebol também, que você estava falando aí anteriormente, né? É a mesma coisa, aí você fala, o time lá, nós somos campeão agora, nós ganhamos não sei o quê, mas quer dizer, não tem um passado que começou lá os títulos, os torneios, aquilo não vale então, vale só hoje. Não é meio assim? Sim. E as coisas são imediatistas nesse termo aí também, eu acho, do cinema. Né? Quer falar de futebol? E o pessoal da Pirelli, Santo André? Sim. Os caras foram campeões num período que você não tem memória. Tanto é que eles me procuraram para fazer um documentário. A gente está tentando alinhavar com eles isso, né? Porque não é fácil também. Porque assim... o povo acha que a gente pega uma câmera, né? Não é igual Glauber Rocha, com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e vai fazendo um filme. Bem, né? Glauber era Glauber, né? Eu não sou, tenho que estudar muito, né? E aí, não que é menor ou maior, não é nada disso. É que é o seguinte, é muito complexo. Como é que você conta uma história de alguém se você não estudar, né? E aí eu falei para eles, não dá para você só falar assim, vamos contar nossa história aqui, aí você liga a câmera, não dá. Não dá. Você tem que fazer uma pesquisa antes,
a cronologia desse coisa, o que aconteceu no começo, no meio, no fim. E hoje, como é que tá? Então você tem de fazer uma parâmetro para você depois descobrir como é que você amarra tudo isso. Tá. Né? Não precisa ser uma linha reta, né? do passado para o presente, mas você tem de ir aglutinando essas coisas que as pessoas, claro, elas vão entender que aquilo é do passado, isso é do presente, aquilo é do meio, tal, né? Para você contar. E a gente está nisso ainda, tentando decidir. E é maravilhosas as histórias que eles contaram para mim, então. E assim, como é que acontece isso no Grande ABC? E ninguém sabe. Que expandiu todo o esporte, no caso, você está falando do vôlei, né, especificamente, né? Do vôlei também. E aí muita gente também não sabe da história, né, de outras coisas que foram acontecendo. Futebol e vôlei, né? Não tem, e são campeões, as medalhas estão aí. Como é que tem medalha né? Mesmo São Bernardo também, tem pouca coisa assim que tem tão um histórico legal. Mas tem como é que é? Um grupo de futebol, um time de futebol, né? Então, é louco, né? Eu até conto sobre o time, né? Aqui, porque o Pelé teve aí, o Santos jogou com o time. Eu conto um pouco porque foi registrado. O Gonzagão teve aqui, enfim, né? Tem muita todo coisa. O quarto centenário, tem as filmagens, eu descrevo aqui, né? A construção da Veracruz tem toda ela feita em película e eu descrevo como é que ela foi feita. Então, assim, são memórias que você precisa dar acesso a mais pessoas, não só para mim, mas para outras pessoas, né? Sim. E eu gosto disso, né? De colocar. E eu volto a dizer assim, não é um bairrismo. Se você não contar essa história, quem vai contar? Alguém de São Paulo que não sabe, não viveu aqui? Ou alguém do Ceará que não viveu aqui? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você não é bem visto porque você está contando sua história. Né? Eu conto a minha história aqui também. Tanto é que eu faço os livros em terceira pessoa, porque eu também estou envolvido dentro desse processo. Faz parte, né? Claro. Aí eu tenho distanciamento para poder, né? Eu faço parte, eu não vou contar também? Vou dizer assim, porque eu sou escritor, eu não posso colocar, tá? Não, se eu vivi essa história, por que não contar? Tem que falar também, né? Claro, claro. Tem que fazer parte. E é uma riqueza de várias pessoas que trabalharam junto comigo. Como é que eu conto essa história? Aí eu apago as histórias deles, né? Entendi. Né? Porque, por exemplo, em Diadema tem alunos de oficina que se tornaram cineastas. Inclusive, um escreveu aquele seriado da Netflix, o 3%. 3%. Cara, foi ser roteiro. Roteirista de... E aí, você não conta? Vou contar isso no livro de Diadema, tá? Diadema também tem uma força. Aí eu escolhi o Pichote porque o Fernando Ramos foi muito retalhado nessa situação, assim. Todo mundo acha que ele é um marginal. Cara, como é difícil. Um cara que não tinha educação, não sabia ler, não sabia escrever, não teve oportunidades, não teve alguém que direcionasse melhor ele na vida. Viveu numa favela com os irmãos, com a mãe. Enfim, é muito difícil, né? Quando ele foi para a Globo, precisava ter um tutor, alguém que ajudasse ele. Porque ele também não deixava as pessoas saber que ele não sabia ler e escrever. E isso era muito difícil. Como é que decora um texto? Não tem como. Então, assim, eu acho que a história dele foi muito mal contada. Tá. Ai, desculpa. Inclusive em situações de filmes mesmo e de coisas escritas, assim. Eu tô lendo tudo dele, tá? Tudo, porque eu acho que tem de deixar uma memória, não é uma memória exclusiva, é uma memória que inclui o que aconteceu mesmo, de fato, né? Quem é esse ser humano? A gente tem que pensar no ser humano. Claro. Que ele era um ser humano. Mas ele era um bandido. Meu, tem tanto bandido por aí que você... Bem, enfim, né? De novo. Isso é verdade. Fica como é que fala? Estigmatizado. O estigma mesmo. Estigma, né? A pessoa fica...
colocada só naquele lugar e fica ali, né? Não tem como. Mas eu lembro quando eu li o Babenco, teve em Diadema, né? Nos 30 anos do Pichote e tal, né? O Babenco estava conversando, inclusive eu levei lá no Cine Eldorado, esqueci de falar disso, o Cine Eldorado, depois eu falo. O Babenco falou que não tinha como não escolher o Fernando. Tá. Aquele olhar, aquele jeito de menino frangino, frágil, né? Aquele jeito dele de andar, de se mexer, de tudo, né? É aquilo que a gente fala no cinema, que é o physique de rôle, né? Que é uma questão do físico se enquadrar dentro dessa personagem, né? Entendi. Ele fez teste com um monte de atores e quando viu o Fernando Ramos, ficou enlouquecido. Isso é muito legal, porque ele era o Pichote, não tinha como ser outro, né? Entendi. Não dava para ser outro. Entendi. E é importante deixar esse registro que, assim, eu ainda estou estudando, né? Tá. Inclusive a Cida, a esposa dele, lançou um livro, eu comprei o livro. E que assim, por isso que é difícil também contar a história, você tem que comprar os livros. Os né? livros. E então você acha que esse é o seu trabalho, vamos dizer, o que está hoje mesmo, esse trabalho? Não, eu estou na linha de 3. Você sabe, artista independente não dá para ficar fazendo projeto só. Sempre, né? Você tem de fazer, você sonha com várias coisas e você vai encaminhando isso, né? Porque a gente não tem uma empresa, alguém que ajude a cuidar disso. Então você tem que tem que correr. Tem de correr no prejuízo, né? Esse aqui é um dos projetos que eu tenho, né, de escrita, né? Eu tenho esse, eu tenho um outro projeto de contar a história do Teatro de Diadema, que eu estou fazendo com o Alberto Chagas lá, né? Mas eu estou com outros 2 projetos com a Alcilene Evangelista, que é uma produtora, né? Ela tem uma empresa e junto comigo a gente está produzindo um longa-metragem sobre o criador da Billings. Tá. A gente está estudando, a gente está fazendo as parcerias já e buscando fazer esse documentário sobre a criação da Billings, da represa mesmo, né? E é o que você estava falando em off aqui, né? Estava em off, mas já vamos ficar off. Tá. Não, porque é um projeto que eu estou estudando, né? Então, as pessoas não sabem o que vai ser, o que vai ser abordado, né? Vai ser muito divertido, pode ter certeza. Não existe também... eu estou sempre procurando coisas inéditas, porque, você tem uma fartura de coisas que não tem, que basta olhar. Então, às vezes quando eu vejo alguns filmes que eu falo assim, isso aí eu já vi em algum lugar, então... Não, tem muita coisa para contar, tem muitas histórias, né? Tem esse, então tô desenvolvendo. Fora isso, tem um projeto com o Vicentini Gomes, né, que é lá de São Paulo. A gente tem um longa para fazer lá no Tocantins. Né? Isso a gente deve fazer esse ano. Esse ano também. A gente fez um documentário sobre Ayrton Senna, chamado Ayrton, Meninices no Coração do Brasil, que ganhou vários prêmios já internacionais. Não foi lançado ainda aqui, tá? Mas aí eu estou nesse trabalho com ele lá também, porque isso é importante a gente falar que tem pessoas que vão ajudando você a desenvolver outras ações. Ações. E conhecer o Tocantins foi fabuloso, assim. Nossa, que história legal, demais. Né? Meu que Deus história do céu. legal. É um pouco isso, assim. Né? Mas de aulas, Ulisses... Ai, Jesus. Ulisses do meu avô, viu? Do seu avô. Materno. Pessoal, nós já estamos chegando nos finalmente, né, Brasilino? Infelizmente aqui de aulas tem muita coisa para falar, bem interessante, um bate-papo super legal. A gente ficaria aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Então vai ter mais vezes que com certeza você vai ser chamado para falar sobre seus projetos, sobre seu trabalho, sobre tudo que você já fez e está fazendo. E eu agradeço muito a sua presença aqui. E eu gostaria que você desse o seu start final aí para o pessoal, dando seu recado e seus contatos. Se o pessoal quiser te achar, como que faz, tá bom? E eu agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, por você estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio, Brasilino, tá ali. Assim, o convite foi muito bom. Eu acho importante, né, ter um programa como o de vocês aqui, que eu
vocês conseguem divulgar o que a gente faz, vocês estão fortes dentro de um contexto de comunicação. Isso é importante porque a gente não vê quase, né? Então, vocês são os guerreiros aqui da região. Isso é bom. Acompanhem, por favor, né? Os meninos são bons. Tem vários programas lá, eu já assisti vários. Acho importante, né? Vários amigos e amigas, né? E, assim, fico muito feliz pelo convite e dizer que, assim, eu estou por aí, fazendo as coisas. Quem quiser ajudar a patrocinar, estamos aqui aceitando patrocínio para a Caixa, né? Alguma empresa, alguém quiser. E agradecer também a esse universo cultural, né? Do Grande ABC, por ajudar a gente a poder desenvolver trabalhos, né? E meus contatos, assim, tanto de Facebook como de Instagram, @Diaulas Ulisses, tudo junto, né? DIAULLYSSES. Tem que falar porque tem 2 L's, tem Y, né? E se alguém quiser, eu vou deixar o telefone também, que é o 11 99328 6678. Esse é o WhatsApp. Será legal o contato de vocês e só tenho a agradecer por tudo. Opa, então mais uma vez, muito obrigado, Diaulas Ulisses, cineasta, que esteve aqui com a gente. E pessoal, agora eu tenho uma informação aqui legal para você. Você que quer ser um apoiador da gente, que quer estar junto com a gente aqui, ó, nós falamos do projeto sobre o quê? O Flavesp Podcast, ele fala sobre as artes, sobre os seus personagens, sobre os artistas, sobre a sua história. Então, se você quer vir com a gente, ser um apoiador do projeto, tem o QR Code aqui, ó. Você vai lá, aperta, minha filha até dá risada, fala, pai, fala direito lá, tal. Mas você acessa ali o QR Code e tal, certo? E você vai ser um dos nossos apoiadores, tá bom? Você vai vir com a gente aí. E se você quer também se inscrever no canal, para a gente poder, né, tá inserido ali, mostrar para mais pessoas, tal, tem um sininho aqui, você vai lá e pá, se inscreve e você vai ver as outras entrevistas que nós fizemos aqui com vários artistas já da cidade, do ABC, tá bom? E eu agradeço profundamente mais uma vez aqui. Obrigado, Diaulas, mais uma vez. E você que está conosco, tá? Muito obrigado e até a próxima, ok?